aqui estou para acompanhar esse projeto de formação e esse processo formativo. Muito me alegra saber que todas as paróquias da nossa diocese estão integradas nesse processo formativo. Agora, quais são as marcas fundamentais de um processo formativo? Primeiro, é um processo que precisa ser integral. Quer dizer, ele contempla não só aquilo que falamos, mas contempla toda a nossa vida. Contempla as várias dimensões da nossa vida. O nosso saber, a dimensão intelectual, contempla a nossa dimensão do coração, do humano afetivo, contempla a dimensão comunitária, contempla a dimensão espiritual que nos faz seguir mais de perto Jesus Cristo. Então ela precisa ser uma formação integral. Ah, mas eu estou estudando a Bíblia e agora me importa somente o que eu estudo na Bíblia. Claro que é importante, é a palavra de Deus. Mas só que essa palavra, ela ilumina a sua vida pessoal, a sua família, a vida da comunidade, a realidade em que você está vivendo. Ela ilumina toda a nossa vida, a sociedade toda, com todas as dificuldades que sentimos no Brasil e que também sentimos no nosso Vale do Jequitinhonha. Então, ela precisa ser uma formação integral. Segundo, ela precisa ser uma formação querigmática. Você lembra que lá ao início eu falava das duas bases fundamentais do projeto, o mistério da encarnação e da Páscoa? Então, essa formação precisa anunciar a presença de Jesus. Jesus que assumiu a nossa natureza humana, nasceu de Maria, ali foi colocado lá naquela manjedoura, ali naquele curral. E por falar em Maria, o Papa Francisco tem um pensamento que eu acho magistral, quando ele diz assim: olha, Maria transformou o curral de animais na casa de Jesus, com os poucos paninhos e uma montanha de ternura. Assim, a querigmática, este aspecto do processo, essa dimensão, ela quer dizer que eu preciso anunciar Jesus, esse Jesus que assume a nossa natureza humana, toda a nossa vida humana, e esse Jesus que morre, ressuscita, que está vivo e presente. Então, tem uma frase do documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, sobre a relação da igreja com as realidades do mundo, onde diz que nada há de humano que não ressoe no coração dos discípulos de Jesus. Tristezas, alegrias, saúde, doença, tudo precisa ressoar no nosso coração. Então, se eu vejo uma pessoa que está desempregada, que está com fome, que está sofrendo violência em casa, que está no mundo das drogas, então eu preciso zelar da vida dessa pessoa. Anunciar Jesus Cristo é considerar toda a vida, todas as realidades. Eu não posso ignorar isso, porque se eu ignoro a situação em que a pessoa está vivendo, eu estou sendo insensível. E o cristão não pode ser nem insensível e nem indiferente. E quantas vezes, quantas indiferenças, na verdade, quanta insensibilidade diante do sofrimento das pessoas. Então, o processo formativo ele é integral e ele é querigmático. Apresentar Jesus, que morreu, ressuscitou, que está vivo, que nos acompanha e que nos diz assim: olha, o que você fizer ao menor dos meus irmãos, é a mim que você está fazendo. Quanta importância tem isso para a nossa vida. Jesus não está lá longe do mundo, Jesus está aqui presente, Ele nos acompanha nessa relação tão bonita conosco. Ele está presente, e presente ainda mais, de um modo mais forte, naqueles que sofrem, que padecem, que estão em necessidade e que estão nas periferias do mundo e também nas periferias eclesiais. Essa formação, além de integral e querigmática, ela é missionária. Por quê? Porque
porque ela vai ao encontro das pessoas e ela precisa ser missionária para que possa vivenciar nessa totalidade da vida da pessoa o que Jesus nos pede. Deixa eu citar só um exemplo do processo formativo na pastoral, como ele pode ser missionário e deve ser. Eu estava na paróquia, eu trabalhei nessa paróquia há 8 anos, é um bairro da cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, bairro de São Benedito, o bairro mais antigo da cidade. E ali, naquele tempo de 1992, muitos de vocês nem eram nascidos ainda nesse tempo, até o ano 2000, eram 40 mil pessoas naquele bairro, algumas comunidades, e depois foram formadas mais outras, e ainda tinha as comunidades rurais, que eram mais de 30. O que foi que aconteceu? Porque eu estou citando este exemplo para mostrar como uma formação precisa ser missionária. Chegou uma senhora para conversar comigo e foi dizendo: padre, eu vim aqui porque eu tenho uma criança para batizar, mas eu queria que o senhor dispensasse o meu esposo da preparação para o batismo, que ainda hoje algumas pessoas chamam de curso para o batismo. Olha, se é processo formativo, não pode ser curso de preparação para o batismo, é um processo de preparação. Aí eu perguntei: mas por que a senhora me faz esse pedido? Ah, padre, meu marido bebe demais, e quando ele bebe, o senhor nem pode imaginar, ele fica inconveniente, fala o que não deve, e não importa quem esteja à sua frente. O senhor já pensou, esse homem aqui, junto com os outros, na preparação para o batismo? Primeiro, que eu vou ficar com muita vergonha das coisas que ele vai dizer, e segundo, outras senhoras que estejam vão ficar horrorizadas, porque ele bebe quase todo dia e toda hora. Mas aí eu fui fazendo perguntas, porque naquele momento eu digo para você que eu não tinha resposta para aquela mulher. A única resposta era: ou ele faz a preparação ou não tem batizado para o menino. Mas eu disse: meu Deus do céu, será que é isso que Deus quer? Eu que estou aqui nessa paróquia, e nesse momento eu era o vigário da paróquia, então o que é que eu vou fazer? Eu fui conversando até que me veio o estalo, e eu lhe digo que foi inspiração do Espírito de Deus. E qual foi o estalo? Eu perguntei para ela: a senhora receberia se 2 ou 3 pessoas da equipe de preparação fossem até a sua casa? Ela disse: padre, mas que maravilha! Agora, o senhor avisa direitinho, porque se meu marido estiver presente, tiver tomado umas 2, olha que ele vai ser inconveniente. E se for mulher, nessa equipe, nesse grupo, o senhor avisa, porque eu disse: não, eu vou conversar, se Deus quiser, a senhora reza, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Chamei a equipe, preparamos tudo. Primeiro, ninguém foi aqui, os 3 que foram, eram 2 homens e uma mulher. Primeiro, porque devia ter presença feminina, e segundo, porque a presença masculina, para ver se aquele senhor entendia um pouco, que ele não podia falar qualquer coisa. E então, a primeira coisa que ficou clara para nós: não deveríamos para lá falar sobre o batismo, não iríamos para lá dar um curso de batismo, mas iríamos rezar a partir dos símbolos. Digo a você que foi uma experiência fantástica. E a primeira noite da visita foi sobre a vela. E a conversa começava assim: vocês aqui dentro de casa já acenderam vela alguma vez? Quais outros momentos vocês acenderam vela? E logo o senhor, o Francisco, então ele começou assim, parece que ele já tinha tomado uma pingazinha. Então ele: olha, eu acendo vela, que minha mãe tinha devoção das almas toda segunda-feira, já fui ao cemitério, levei vela para acender para minha mãe, etc, etc. Pronto, mas onde é que o pessoal queria chegar? Depois dessa conversa, queria chegar ao momento de João, capítulo 8. Abriram a Bíblia e leram só essa frase devagarinho: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aí aquele casal, e um meninozinho de 5 anos estava ali também. Então aquele casal abriu os olhos. Então quer dizer que Jesus é a luz do mundo? Pois é. Toda vez que a gente acende uma vela, e no dia do batizado, quando vocês forem segurar a vela na mão do seu filho querido, então é Jesus ali presente que nos ilumina. Pronto. Aí fizeram lá os pedidos, tudo espontâneo assim, os pedidos, agradecimentos, agradeceram. Claro que a dona da casa tinha preparado um cafezinho, se fosse aqui em Minas, biscoito, o pãozinho de queijo e mais outras coisas que aqui sempre oferecem em toda a casa. E daqueles senhores, dos homens da equipe, um deles perguntou assim: seu Francisco, eu agora não me lembro o nome da senhora, nós podemos voltar aqui outra vez? Se for desse jeito, podem vir, vamos já deixar marcada a noite que vocês podem vir. E no dia do batizado, olha que maravilha, eu estava lá, presidindo a celebração do batismo, e na hora da prece, eu vi que seu Francisco estava com uma camisa assim, melhor do que a minha, passada, bonitinha. Eu ainda elogiei: isso, seu Francisco, o senhor hoje está muito. Ele disse: foi minha mulher, ela disse que era dia do batizado, que eu tinha que vir decente para a igreja. E na hora das preces, meu Deus do céu, digo a você que eu fico até arrepiado, porque a prece de seu Francisco foi: Senhor, eu quero que este meu filho não leve a vida que eu tenho. Eu quero que ele seja uma pessoa boa, eu quero que ele seja alguém que respeite a família, eu quero que ele tenha muito amor a vós, que sois o meu Deus. Gente, foi o que aconteceu na paróquia. Eu estou contando isso para mostrar a dimensão, o ponto da formação missionária. Aconteceu que toda a pastoral do batismo sofreu mudanças a partir do pedido dessa senhora, a partir desse modo de oferecer a preparação para o batismo. Vocês entenderam? Se eu tivesse sido legalista para dizer: não senhora, ou faz o curso do batismo ou não tem batizado, eu teria perdido a oportunidade de ir à casa daquela família, teria perdido a oportunidade de dar um passo para melhor na preparação para o batismo e de mudanças na vida daquelas equipes que ajudaram e que depois outros que vieram ajudaram a preparar o batismo. Veja o que é que são os sinais de Deus. Então, ser missionário é aquele que testemunha o amor de Deus, mas é aquele que percebe, que está atento, com as antenas ligadas, como dizemos, para perceber por onde é que Deus está agindo, onde Deus está agindo, mesmo em situações difíceis. Papa Francisco sempre diz: não fiquemos fechados, sejamos igreja em saída, sejamos igreja que considera as periferias e assim podemos seguir adiante. Eu sei que eu já falei demais, vocês me perdoem, mas eu quero dizer só mais uma coisa, que o projeto de formação é o processo que ajuda as pessoas a buscarem, a mergulharem no reino da vida, o reino que Jesus vem implantar, e isso encontramos no documento de Aparecida, é o reino da vida, é esse reino que Jesus vem apresentar, a partir dos pobres, a partir dos discípulos missionários, e um reino que é o reino da justiça, da vida, da paz. Que você, nesse processo formativo, sinta a alegria de dizer: eu estou nesse processo do caminho de Jesus, sou a favor da vida e quero entregar minha vida para que haja uma vida melhor. Para você e para todos os que participam, seja como os coordenadores, aqueles que nos ajudam a compreender melhor todo esse processo, eu peço a bênção desse Deus da vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um abraço para você, sua comunidade, sua família, e até outro momento, se Deus quiser.